Você pode sentar nessa hora, no nome de Jesus, e abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é aos corintianos, aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você pode, abra sua Bíblia, por favor, para que juntos venhamos a desfrutar dessa porção da palavra de Papai do Céu. Amém? Todos encontraram? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 em diante, diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Pai, esta é a tua palavra e sob a tua palavra coloco a minha vida. Fala comigo e com meus irmãos aquilo que tu colocastes no nosso coração nesta hora, Pai. Somos o povo, a tua igreja, tu és o nosso Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu nome, Espírito Santo. Tu tens a primazia no nosso meio. Fala conosco como tu queres, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que coisa boa estarmos em família, rever alguns amigos, outros amigos que já tem vindo mais de uma vez, mas é muito bom saber que você está aqui. Muito agradecido em nome de Jesus por você ter ouvido a voz do Espírito Santo e estar aqui. Não por causa de nós, mas por causa do Senhor, que atraiu a cada um de vocês, né? E isso é muito bom, é o nosso Senhor. E um tema que eu gostaria de discorrer, de comentar, de trazer à igreja, que é do meu Senhor, que é do nosso Senhor, nesta noite, o tema é: nós somos instrumentos improváveis nas mãos de Deus. Eu ouvi um amém? Nós somos instrumentos improváveis nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas o que vem a ser essa questão de improvável? Improvável é que tende a não acontecer, que não pode ocorrer, é algo incerto, que não se consegue provar, impossível e inacreditável. Olha para o irmão que está do teu lado, olha para ele assim e diz assim: Pai do Senhor, inacreditável. Parece meio, né? Dizer assim, mas é inacreditável nós estarmos aqui, sabe, Bruno? Ah, irmã Cícera, é inacreditável. Um Deus que nos amou da forma que nós somos, cada um de nós, com nossas limitações, nossos anseios, sabe? É esse Deus que nos ama, esse Deus que nos escolheu. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: Não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga assim: obrigado, Senhor, pela escolha. Mas diga para ele, diga: obrigado, Senhor, pela escolha. Quem eu era? Na minha época tinha uma novela que o nome dizia assim: éramos seis, nós não éramos seus, né? Nós éramos pessoas improváveis, e para o mundo, alguns de nós ainda o somos. Improvável. Mário, quem é Mário? Veio lá de Pernambuco, cabecinha chata, entendeu? Grande também. Mas quem era Mário há 30 anos atrás? E eu estou falando de 1900 e bolinha, da minha época. Quem era Mário há 30 anos atrás? O que Mário estava fazendo para a glória de Deus?
o que Mário faria para que Deus olhasse para ele e dissesse: ei, eu amei com amor eterno. Quem éramos nós? Cada um de nós. Sabe, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e ele escreveu 2 cartas, é porque o pessoal lá era meio renitente, que nem diz na minha terra. Era meio cheio era uma sociedade que prezava muito o conhecimento, o conhecimento, a religiosidade. Leia-se aí os fariseus, que o significado da palavra fariseu é separado. Eles eram defensores da lei, em todas as suas, digamos assim, nuances, em todas as suas normas e procedimentos. Mas eles tinham uma coisa muito ruim: eles eram soberbos demais. Me sentar na cadeira de plástico? Não, tem que ser uma cadeira vinda com a madeira, com cipreste, sei lá, com mogno. Cadeira de plástico, é me sentar junto com aquelas pessoas. Eles eram muito assim, soberbos, orgulhosos, e achavam que isso era sinônimo de sabedoria. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria terrena, ela é maligna, ela é trapo de imundícia. É a sabedoria. Não, a sabedoria não é ruim ter conhecimento, não estou dizendo isso. Mas a sabedoria que puxa para uma coisa muito terrível chamada de autossuficiência. E o que é autossuficiência? É eu achar que não preciso de ninguém. Eu sou o cara e fora de mim não há ninguém digno. É eu achar que não preciso nem de Deus. Isso é autossuficiência, sabe? Quando a nossa suficiência, ela tem que vir do alto, onde Jesus está sentado, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, pela minha e pela tua vida, por nossas famílias, por cada um de nós, por aqueles que nesta hora estão em tantas outras festas que não é uma festa de adoração ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor ama a cada um deles e quer vê-los salvos, quer vê-los vivendo para a glória de Deus, porque para isso nós fomos criados, para a glória de Deus, a glória de Deus. E precisamos entender que nós somos instrumentos improváveis. Vimos aqui 2 instrumentos, na verdade, instrumento de voz, instrumentos de corda, porque se ele não tiver bem afinado, não dá rock, né, Paulo? Dá rock é uma palavra de jovem, né? Se não tiver bem afinado, a pastora vai dizer: Paulo, não era esse tom, né? E como instrumento de sopro, né? Pastor Anderson sabe fazer um instrumento de sopro, mas não vou pedir para ele fazer, tá? Se ele não tiver bem limpo, se não tirar todo o cuspe, né? Também não sai a nota. E nós, como instrumentos de Deus, precisamos estar afinados com o céu, com o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos use no tom certo. Vocês me entendem? Essa conotação de instrumento. Eu vejo a igreja como uma grande orquestra que tem um maestro chamado Jesus Cristo. E quando ele fizer assim, 1, 2, não entra no 5, 6 não. Ele só disse 1, 2. Quando ele disser senta, não levanta não. Quando ele disser anda, não fica parado. Mas quando ele disser, Robson, para, não anda, fica parado. Esse é o grande maestro, esse é o grande autor, esse é o grande consumador da nossa fé, sabe? E Paulo, assim como nós, quando ele escreve aos irmãos lá em Coríntios, ele fala disso: queridos, não tinha entre vós, olha, atentem bem para a vossa vocação, não tinha entre vós muitos sábios, muitos doutores, sabe? Eu não estou dizendo que conhecimento não é bom, mas o conhecimento, pelo conhecimento é só letra, que tem muita gente com um cabedal de conhecimento e não conhece o autor da vida, Jesus Cristo. Então de que vale esse conhecimento? Não é verdade? Então precisamos entender que Deus, Ele usa os improváveis para a glória de Deus. Mas como você prova isso, pastor? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha só, Deus, na verdade, Ele usou trombetas para derrubar as muralhas de Jericó. Não é improvável? Usar trombeta, já imaginou? Pegar um trompete, que não é o do pastor Anderson, e o muro, bufo, cair. Isso é uma coisa improvável.
porque deveria ser com catapultas, aquelas coisas que jogam pedra de fogo, pá, e os muros iriam, mas foi só a obediência. E no 7º dia, das 7 voltas, né, e usando trombeta, os muros de Jericó, quando tocaram as trombetas pelo Senhor, né, e tocaram as trombetas, os muros vieram abaixo. Improvável. Deus gosta de caminhar nesse caminho de improbabilidade. Ele gosta de pegar os que não são para confundir aos que são. Mas isso não é Deus dizendo assim, eu posso, eu falo. Não, porque o ser humano, ele pensa que ele, de certa forma, é alguma coisa. Ora, se não for o Senhor, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor por nós, se não fosse o seu amor derramado em nossos corações, onde estaríamos nós nesta hora? Mas Ele pegou a cada um, improvável, que está aqui nessa noite, e muitos outros haverão de crer no nome dEle e proclamar o nome dEle, para que sejamos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Instrumentos, é isso que nós somos, nem mais nem menos. Instrumentos. Numa orquestra, todo mundo não é trompete, todo mundo não é saxofone, todo mundo não é trombone de vara. Cada instrumento tem sua especificidade. Olha que palavra difícil, né? Cada instrumento trabalha num naipe, né? Vou usar essa palavra aqui, num naipe de notas, mas que no final a harmonia. Já ouviram uma orquestra? Já pararam um pouquinho para ouvir uma orquestra? Minha gente, é coisa do céu, é de uma harmonia maravilhosa. E é isso que Deus quer com cada um de nós, nos usar como instrumentos para a glória dele, numa harmonia. Vamos usar essa palavra comunhão, sabe? Comunhão, de casa em casa, no partir do pão, aqui na reunião, porque a reunião daqui a pouco termina, mas o culto continua, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, que o Senhor quer que nós continuemos. E Deus, como eu dizia, Ele gosta de caminhar por esse terreno de improbabilidade. Outro exemplo, Ele reduziu o exército de Gideão de 32 mil soldados, digamos assim, para 300. Isso não dá nem 1%. Dá 0,90, não dá nem 1%. Porque 1% de 32 mil é 320. E Deus reduziu de 32 mil para 300. E com esses 300 venceu os exércitos midianitas. Improvável. Já pensou nisso, Kel? Como Deus usa coisas improváveis e usa a minha vida e a tua, que para o mundo somos improváveis. Passar em primeiro lugar no vestibular, ali na área de comunicação, de mídia, né? Comunicação não, de mídia, é improvável, mas Deus quer que isso aconteça. Pode ser improvável para os homens, sabe? Outra coisa, como Deus anda no caminho das improbabilidades, com uma queixada de jumento. Não foi de elefante, nem de boi, foi de jumento. Deus deu força e poder a Sansão, e ele venceu um exército com uma queixada de jumento. Isso é improvável, não é, querido? Imagina Deus usar as nossas vidas. Para o mundo pode ser improvável. Eu estou repetindo muito essa palavra, mas é para fixar, para que você entenda que nós, na nossa improbabilidade, Deus nos usa como Ele quer. Ele só quer que nós venhamos a dar lugar para que Ele use, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diz Tiago. Entende, querido? Porque Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Saperrei não, como diz aqui na nossa terra, no Nordeste.
Deus é quem te capacita a fazer o que você está fazendo. Toda capacidade vem do Senhor, toda sabedoria vem dele. É Ele que quer te usar e me usar nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno. Sabe que é improvável nós estarmos aqui em pleno século 21 falando do amor de Deus por causa de homens e mulheres que lá no passado, homens e mulheres improváveis na sua época, Deus usou e fez com que essa mensagem chegasse até nós hoje. E nossa responsabilidade é transmiti-la à futura geração, que está ali um pouco da futura geração. Mas nós precisamos transmiti-la na força do Senhor, sem tirar e nem sem inventar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não precisa outros subterfúgios. Ela por si só, ela se auto-explica. É a palavra poderosa do nosso Deus. Outra coisa que mostra que Deus, outra atitude, Ele gosta de caminhar nesse terreno. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 pessoas. 3 pães e 2 peixinhos. Ainda diz peixinho, não era peixe grande, não era uma baleia, não era um atum, né? Não sei se era mororó, não sei qual era o peixe daquela época. Mas assim, com apenas 3 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Improvável. Só se explica isso pela fé. Só se explica isso pelo milagre da presença de Jesus na nossa vida. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus quer nos usar como instrumentos, ainda que para o mundo improváveis, mas Ele quer usar a tua vida. Aqui há pastores, profetas, há evangelistas, sabe? Há doutores, há mestres, improváveis para o mundo, mas o Senhor é quem nos capacita a cada instante e a cada momento, sabe? Não há inúteis na casa de Deus. Não há um só inútil. Todos nós temos utilidade na casa do Pai. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas você sabe orar, você sabe socorrer, você sabe ajudar, você sabe outras coisas, outras capacidades que o Senhor vai te dar, e tem te dado, e tem nos dado a cada um de nós, para que o seu reino seja expandido em todos os lugares dessa terra. Há muitos exemplos na Bíblia falei alguns, de acontecimentos improváveis e pessoas improváveis que se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. E um desses personagens é Saulo de Tarso, também chamado de... Porque Saulo é o nome de Paulo. Saulo, ele era conhecido entre os hebreus, quando ele diz: eu sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Mas o pai de Saulo, Saulo de Tarso, era da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu, ele era um daqueles que estava no grupo político religioso. Mas ele, naquela época, se podia comprar cidadania, e o pai de Paulo comprou uma cidadania romana. Por isso que Saulo de Tarso, Saulo vem da linhagem de Saul. Saul significa dizer pedido, entende? Saulo. Entre os hebreus, Paulo era conhecido como Saulo. Mas entre os romanos, aí vem o nome latim de Paulo, de Saulo. Eu estou tentando explicar, mas eu creio que eu estou conseguindo. Então, entre os romanos, Saulo de Tarso, ele é conhecido como Paulo, que é o significado latim do nome Paulo. Significa dizer pequeno, né? Um homem com um nome pequeno, mas de uma grande obra. Improvável. Aquele homem, como nós lemos aqui, né? Aquele homem que Deus usou para falar aos coríntios sobre a soberba deles, e disse: olha, Deus escolhe as coisas loucas. E Paulo podia dizer: eu sou uma dessas coisas loucas.
Porque quando a gente chega no capítulo 9 de Atos, onde fala da conversão de Saulo, a gente vai ver um pouco quem era Saulo. Que ele ainda respirava vingança. Ele usava um aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? É uma vara com uma ponta de metal, que é para... eu vou usar uma palavra: cutucar os animais desobedientes. Então aquele aguilhão era para colocar um animal que estava fora, digamos assim, da fila. E tinha animal que não gostava. Ele recalcitrava, o significado dessa palavra, ou seja, ele desobedecia. Aí a pessoa que estava com o aguilhão na mão, vamos pensar num carreiro aqui na nossa, num boiadeiro aqui na nossa região, usa uma vara para tanger os bois, e essa vara tem uma ponta de metal, para tanger os animais, para que os animais não saiam da rota que ele traçou. Entenderam aqui, até aqui? Então, Paulo era dessas pessoas. Ele provavelmente, com sua família, ele saiu da sua tribo, da cidade de Tarso, e provavelmente foi morar em Jerusalém, porque ele tinha parentes lá. Então, lá em Jerusalém, ele se tornou aluno de um grande rabino chamado de Gamaliel. E Paulo foi um dos alunos mais aplicados. Então, ele era tão aplicado no que fazia, e ele pediu cartas, como nós lemos lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, para ir até Damasco, onde tivesse um crente, um cristão, que naquela época era chamado de o povo que seguia o caminho, porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo, ele estava indo, esse Saulo de Tarso ainda, com mais 2 companheiros, em cavalgadura, naturalmente de cavalos. E quando, antes de chegar em Damasco, ele ia prender, trazer essas pessoas para Jerusalém, para ser cegadas e maltratadas. Ele era zeloso no que ele fazia. Improvável esse homem ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, para que eu e você sejamos usados como instrumentos para a glória de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um encontro com Jesus. Esse é o primeiro ponto, e muito importante. Não é um primeiro na escala de prioridade, não, mas é muito importante. Primeiro ponto, um encontro com Jesus. Você pode meditar em casa, em Atos capítulo 9. Ia Saulo, de repente, no meio do caminho, naturalmente o cavalo dele deve ter se espantado, ele cai do cavalo, literalmente. Os amigos dele ouvem o barulho, vê a situação, mas só quem ouve a voz é Saulo. Quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tinha visto Jesus ser crucificado. Saulo tinha visto que Jesus morreu. Para Saulo, Jesus tinha se acabado. Ele podia pensar: já que o líder desse povo morreu, agora eu vou perseguir esse povo. Mas quando que naquele caminho Jesus chega para Saulo, naquela visão que só ele ouviu a voz e viu o Senhor, Saulo diz: Senhor, quem és? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, que encontro transformador. E é assim que Jesus faz com cada um de nós. Ele não entrou na nossa vida para nos tornar religiosos, para modismos. Ele entrou na nossa vida para dar o nosso modo de viver, mudar o nosso caráter. Não é mudar meio caráter, é o caráter completo a partir desse encontro. Assim como houve com Saulo. E foi algo tão esplendoroso que, para marcar aquele encontro, Saulo ficou cego por 3 dias. Não comeu por 3 dias. Jejuou, se ele não sabia o que era jejum, nesse dia ele aprendeu. E o Senhor disse a ele: vai até a cidade, é uma rua chamada direita, lá encontrarás um homem, ele te acolherá, te dará, eu estou aqui parafraseando, te dará hospedagem
E assim Paulo foi. Seus amigos não ouviram nada, só ficaram sem entender. Paulo, foi preciso um amigo dele pegar, porque ele agora estava cego, e levá-lo. Um homem que era tão feroz, tão cruel, agora ele precisava de ajuda. Ele vai, fica naquela casa. Só que Paulo era muito temido por a crueldade, por ser zeloso demais, e cria que estava fazendo o trabalho que Deus mandou ele fazer. Cria assim, diante dos estudos que ele teve e das experiências que ele teve. E ele fica naquela casa. Só que o Senhor já estava dando uma palavra a um servo dele chamado de Ananias. Ananias. E disse: Ananias, na rua chamada direita, deu todo o endereço. Naquela época não tinha GPS, mas Jesus sabia fazer todas as coisas. Então tem um homem lá chamado Saulo, que é um vaso, é um instrumento que eu quero usar. E Ananias temeu, disse: Senhor, em outras palavras, a reputação desse homem não é muito boa. Já imaginou eu chegar lá e ele me amarrar, me prender e me levar para Jerusalém para ser julgado? Mas Jesus disse: vá, porque ele está orando. E na sua oração ele teve uma visão que chegaria um homem e orava por ele, e os seus olhos seriam abertos. Ananias, como um bom dispenseiro, servo obediente, fez o que o Senhor mandou. E chegou lá e disse: irmão Saulo, eu sou Ananias, o Senhor me mandou. E para Paulo não foi uma surpresa, porque ele já tinha tido uma visão. Entende, querido? E assim fez Ananias, orou, a visão de Paulo foi restaurada naquele instante. Nasceu agora uma nova criatura. Agora o perseguidor passou a ser perseguido. Perseguido. Quem imagina? As pessoas não acreditavam em Paulo porque ele era feroz, né? Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão. Estava lá. Saulo, na verdade, estava lá. Mas agora, depois desse encontro com Jesus, este homem é transformado quase que instantaneamente. Mas a Bíblia diz lá na carta de Gálatas que Paulo, ele foi para o deserto e passou lá 3 anos para depois se apresentar em Jerusalém. Esse foi o seminário de Paulo, aprendendo com o próprio Senhor, aprendendo tudo que Deus queria que ele fizesse. Entende, irmãos? Todos estão me entendendo? Deus tinha um plano maravilhoso para usar Paulo como seu instrumento. Em Atos 9, versículo 10 diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a história que eu contei para vocês. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Esse Judas era Judas curtidor, trabalhava com a questão de tecidos, de alguma coisa nesse sentido. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que em escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado.
Deus já tinha plano para Saulo de Tarso. E Deus tem plano para mim e para você, para nossa descendência, sabe? Deus tem plano. O diabo, ele é astuto demais. Ele não sabe na totalidade os planos de Deus, porque ele não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas, mas ele tenta impedir os planos de Deus para minha e para a tua vida, nos desviando do foco. Pois a Bíblia diz que devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar, não apenas olhar, mas firmemente. Não se desviar para as coisas desse mundo. Não se desviar para as benécias que esse mundo oferece. Não estamos aqui dizendo, nem a palavra de Deus está dizendo que é ruim ter as coisas, mas as coisas não podem ter a nenhum de nós. O teu carro não é mais importante do que o teu filho. A tua TV de 70 polegadas não é mais importante do que tua filha, do que tua esposa. Não coisifique pessoas, nem personalize coisas. Pessoas são importantes, pessoas importam, ainda que improváveis para o mundo, mas para Deus nós temos um valor inestimável. A nossa vida é preciosa diante do Senhor. Sabe, Ele enviou Jesus Cristo por causa de você, por causa de mim. Ainda que não sejamos merecedores, mas o seu amor, o seu amor, o seu amor. Que amor é esse, Senhor, que Tu tens por cada um de nós? Nós não somos gente boa, sabe? O Senhor que é maravilhoso, Ele olha para nós e Ele sabe que nós somos pó, e Ele nos ama, e Ele tem misericórdia de nós. Ei, o mundo pode te achar um improvável, mas Deus transforma a tua improbabilidade, estou dizendo essa palavra de novo, em algo útil para Ele, para o seu reino, para a sua glória. Saiba disso, querido. Eu já estou quase chegando, para o mês eu estou completando 66 anos de idade, mas ainda tenho muita coisa para aprender com o Senhor. Muita, 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 muita. Eu sou uma criança. Eu preciso aprender mais do meu Pai, a ser direcionado, a estar onde Ele quer que eu esteja, a fazer o que Ele quer que eu faça. Ainda que improvável para o mundo, mas para Deus, nós somos instrumentos para a sua glória. Todos estão comigo aqui? Glória a Deus. Precisamos entender, sabe, que o Senhor, Ele quer usar as nossas vidas no meio dessa geração pós-moderna, uma geração que nunca teve tanta tecnologia, porém não sabe o que fazer com a tecnologia que tem. Ou sabe, usa para o mal, usa para a destruição e não para a construção. Mas que nós usemos a tecnologia para propagar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Agora deixa eu te dizer, uma mensagem virtual é muito bom, mas nada substitui o calor humano do abraço que nós recebemos quando nos encontramos. Eu ainda sou da geração presencial. Eu ainda sou da geração que escrevia cartas, né? Eu ainda sou da geração. Não escrevia açúcar com 2 S nem sal com cedilha, porque os professores eram muito respeitados e nos ensinavam certo todas as coisas. E nós precisamos, nesse século presente, estar orando pelos professores que andam tão desonrados e, pasmem, pelos pais, que mesmo os filhos estando errados, vão lá e fazem com que os filhos desonrem os seus professores. Isso é só um parênteses aqui, mas vamos voltar. Sabe, queridos, para a gente ganhar tempo, como nós podemos hoje, eu e você, aplicar esta verdade em nossas vidas?
Senhor quer que eu e você entendamos que o primeiro ponto é um encontro. Assim como Saulo teve um encontro com Jesus e sua vida foi modificada, esse encontro com Jesus nas nossas vidas, eu creio, igreja, que modificou toda a nossa existência. Eu creio. Estamos numa caminhada. Somos perfeitos? Não, perfeito só o Senhor. Mas puxa vida, coisas de meninice que eu fazia algum tempo atrás, eu não devo fazer hoje. O evangelho, ele não é um evangelho de nanismo. Fica sempre naquela alturinha, nunca cresce. Sabe? O evangelho em nós, ele tem que crescer em nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescer não para que a gente apareça, mas quando eu era menino, diz o próprio Paulo, eu pensava como menino, eu discorria como menino. Mas agora que eu cheguei à fase adulta, eu tenho que deixar as meninices. Eu tenho, no entanto, que ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. E às vezes a gente está fazendo o contrário. Adulto na malícia e menino no entendimento. Não podemos ser assim, porque o encontro com Jesus, ele é modificador. Sabe como é prazeroso alguém chegar para você e dizer: meu caro Bill, fora aquelas bolachas de 7 capas, mas meu caro Bill, há algo na sua feição que eu não sei explicar, mas há um brilho diferente, algo diferente na sua vida, porque eu te conheço de um tempo e estou te conhecendo agora, algo diferente. Isso é maravilhoso, testemunhar por aquilo que somos, não por aquilo que nós falamos, porque falar bem, quantos cursos de oratória não tem aí por fora, que você fala que tira até lágrima de crocodilo, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina a viver a essência do Evangelho, e esse encontro com Jesus tem que ter modificado as nossas vidas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mal, não fale mais. E tantas outras coisas. Esse encontro, ele é, como alguém diz, no popular, ele é um divisor de águas na nossa vida. Então agora, certa vez Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Há uma música de Ron Kenoly, gostou do inglês aí, meu caro? Ron Kenoly, que foi cantar no céu esses dias, grande homem de Deus, grande ministro de louvor. E o nome da música é Vejo o Senhor, I see the Lord. É isso? Eu estou bom no inglês, viu? Entendeu? Vejo o Senhor. Tenho visto o Senhor. Vocês têm visto o Senhor na minha vida. Eu tenho visto o Senhor na vida de vocês. Por que dizer que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu posso dizer, escrever um livro 300.000 vezes eu sou cheio do Espírito Santo. Mas vocês têm visto o Espírito Santo na minha vida através dos meus afazeres, através da minha conduta? Vocês têm visto o Espírito Santo? Ou a sociedade tem visto o Espírito Santo através de nós, a igreja? No meu dia a dia, nos meus afazeres, porque ser crente aqui é muito fácil. Todo mundo chega, Pai do Senhor, irmão, como é que está? A velha resposta, tudo bem. Às vezes não está tudo bem, mas para se livrar de algum comentário: oi irmão, como é que está? Tudo bem. Às vezes está não, cara. Aqui dentro todo mundo é bênção. E aí, irmão? Está uma bênção. E o culto foi uma bênção. O louvor, que bênção. A palavra foi uma bênção. Qual foi a palavra, irmão? Não sei, irmão, mas foi uma bênção. Aqui dentro é fácil, mas e aí fora? Como as pessoas conhecem Mário, que diz que teve um encontro com Jesus? Como a minha família conhece Mário? Porque aqui vocês me chamam de Pastor Mário, mas dentro de casa, minha esposa, minhas filhas, meus genros, o que eles têm visto no Mário que vocês conhecem aqui? Será que eu sou diferente quando eu saio daqui?
Será que o meu testemunho condiz com o que eu estou pregando aqui? Esse encontro é modificador. Eita, que a palavra hoje é de exortação. Chega de palavra que massageia o ego. Nós não somos massagistas do ego de ninguém, mas também não somos arrogantes. Porque tem gente que acha que falar a verdade é ser arrogante. Não, querido, é com muito amor, é com muito esmero, é com muito zelo, é com muito cuidado. Mas que essa palavra nos levante. Viver em comunhão é uma máxima que nós estamos aprendendo aqui. Que essa máxima nunca seja mínima. Que vivamos todos os dias, que nos interessemos uns pelos outros. Se ainda há em nós algum resquício de mágoa por algumas coisas que nos aconteceram, não estamos vivendo a perfeita comunhão. Porque o perdão é para ser exercido, não é só para ser falado. Perdoar é doar perfeitamente. Sabe? Perdoar. Eu lembro, mas eu não sinto dor. Isso é perdão. Eu quero me aproximar de quem me ofendeu. Isso é perdão. Porque nesses dias, e eu estou indo aqui, eu encontrei uma pessoa que me ofendeu bastante, minha honra, e mexeu com toda a minha família. Mas eu liberei perdão para aquela pessoa. Não porque eu sou gente boa, viu? Sou não. Mas é por causa desse encontro com Jesus. E encontrei essa pessoa, essa família, e foi uma alegria tão grande que parecia que nada tinha acontecido. E na verdade o que aconteceu ficou no passado. Ficou, porque nós vivemos momentos muito bons juntos. E não é um evento, uma parte do tempo que vai destruir o que nós construímos por tanto tempo. E eu fiquei muito feliz, até compartilhei com a minha esposa. Foi de uma alegria assim que eu digo, meu Deus, como é bom a gente liberar o perdão. Sim, eu quero conviver com essa pessoa, porque perdoar, tu por um lado e eu por outro, a Bíblia que eu leio, ela não ensina assim não. Ela ensina diferente. Mas vamos adiantar aqui. Nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus e permitir ser usados por Ele. E como devemos fazer isso? Primeiro ponto, já falei 3 vezes o primeiro ponto, já devia estar no terceiro. O primeiro ponto, o encontro com Jesus que Saulo teve, vale como exemplo. Segundo ponto, levante e obedeça, que Saulo caiu literalmente do cavalo. E quantos de nós precisamos cair do cavalo nas nossas ações, na nossa vaidade, no nosso orgulho? Ser macho para os homens, precisamos ser machos. Agora, machistas nunca. O machista é aquele que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é machismo. Ser macho é faço o que eu digo, porque você vê em mim o exemplo. Homens, amém? Faça assim na garganta. Homem, por favor, com força. Eita, tem uns que fez. Mas tudo bem. Vamos aqui. Você fez? Eu estava ali olhando. Mas é isso, queridos, tá? Precisamos levantar de onde caímos e o pecado nos promoveu uma queda tremenda. Uma queda que mexeu com a imagem e semelhança de Deus. E sabe quem veio consertar isso? Jesus Cristo. Religião, querido, Jesus não veio inaugurar, porque a palavra religião vem do grego religare, significa dizer, só quem pode religar o homem ao seu Deus é Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus, sabe, que veio reconstruir essa ponte que o pecado tinha feito para que nós caíssemos no abismo. Satanás, com seus ardilosos
planos, sabe? O diabo quer nos ver caídos, mas Deus está sempre pronto para nos perdoar. Se dissermos que não temos pecados, fazemos com que Deus seja mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda forma de injustiça. É esse Senhor que quer. Sabe, em Provérbio diz que aquele que não confessa o seu pecado não é alcançado pela misericórdia, mas o que confessa e deixa é alcançado pela misericórdia. Confessa e deixa. Eu menti hoje, Senhor, estou confessando a Ti que eu menti. Aí amanhã numa situação eu vou mentir de novo. É confessar e deixar. É alcançado pela misericórdia, porque o que encobre o seu pecado, a misericórdia não o alcança. Então, queridos, quando cairmos por algum motivo, não demore para se pôr de pé. Uma vez que tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Ele nos dirá tudo o que devemos fazer. Por isso, Ele instituiu pastores e líderes espirituais na igreja para nos orientar e nos ajudar em nosso chamado, assim como fez com Paulo. Seja um Ananias na vida das pessoas. Seja um Ananias. Faça aquilo que Deus mandou fazer pelo seu próximo. Não tenha medo. Não olhe a cara feia de Mário. Mas se Deus mandou você me dizer alguma coisa, por favor, me diga. Se eu vou gostar ou não, isso é comigo e Deus. Mas seja um Ananias, sabe? E que nós estejamos assim, nos levantando todos os dias na presença do nosso Senhor, sabe? Do nosso Senhor, do nosso querido Pai. Terceiro ponto, e eu já caminho para o final, só terei 190. A gente chega lá. Seja uma pessoa de jejum e oração. A gente sabe que Paulo jejuou por 3 dias, né? E ficou cego. Mas ele não quis fazer jejum, foi uma necessidade que ele teve. Mas nós precisamos jejuar e orar. Não apenas jejuar, porque o jejum sem oração é só algo para melhorar a estética, né? Vou fazer um jejum aqui para ficar mais magrinho, mas é jejum e oração, é o exercício espiritual, sabe? Exercício espiritual. Assim como Cristo, o diabo também sabe do chamado que Deus tem para nós, e por isso ele, o diabo, fará de tudo para acabar com o nosso chamado, para nos fazer desistir. Por isso devemos consagrar nosso tempo a Deus, não falhar no jejum e na oração. Não só quando tem um comando. Sim, temos um comando nessa igreja, né? Um relógio de oração seguido de jejum e oração, claro, né? Mas deve ser uma prática, né? Uma prática comum. Jejuar para que Deus, o teu jejum não vai mudar Deus, ele muda você. Muda você. Deus é imutável, ele muda você. Eu não aguento ficar o dia todo sem comer. Mas eu posso passar uns dias sem tomar aquele refrigerante que começa com có e termina com cola. Eu posso passar uns dias, entende? Posso passar uns dias. Eu posso passar uns dias sem consumir açúcar. Eita, os primeiros dias que eu tomei café e suco sem açúcar, misericórdia. Mas aos poucos a gente vai se acostumando, entende, querido? Então precisamos ter essa atitude de regularmente buscarmos jejum e oração, para que o nosso Deus continue nos usando como instrumentos nas suas mãos. Quarto ponto, lembre-se, Jesus nos chamou não importando o nosso passado, quem nós éramos. O que importa hoje é o que nós somos. Para o mundo nós valemos pelo que temos ou aparentamos ter, mas para o Senhor nós valemos pelo que somos. E somos a imagem e semelhança de Deus, distorcida por causa do pecado, mas somos a herança, nós somos a igreja, nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiro? É herdeiro junto com. Tudo que é de Jesus é meu e teu, querido. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
todas as coisas. Todas, não são algumas. Agora, isso não traga para nenhum de nós soberba. Eu sou o cara, eu sou o filho do rei. Não, Jesus disse: aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Ele quer que nós sejamos mansos. Ser manso não é ser lerdo. E aí, meu irmão, sabe como é que é? Não, isso é lerdeza. Ser manso é ser equilibrado. Ser manso é ter domínio próprio, sabe? É buscar as coisas com equilíbrio. Mansidão fala de equidade, de equilíbrio, sabe? Ser uma pessoa pacífica, pacata, uma pessoa educada, sabe? Uma pessoa que tem um bom trato com o seu próximo, seja ele de que camada social for, porque eu não acredito que Deus criou camada social. Isso são coisas do ser humano. Deus criou pessoas. Vamos para frente, sabe? O Senhor quer que nós vivamos o presente, porque não importa quem você era antes, o que importa é quem você é hoje. As pessoas podem nos julgar dizendo que éramos mau caráter, mentirosos, entre outras coisas, mas assim como Paulo foi transformado, nós também fomos. Amém, igreja? Hoje somos povo escolhido de Deus, instrumentos guiados pelo próprio Jesus. Creia nisso. O que importa para Deus é o que nós somos hoje. E nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Nós somos raça eleita, nação santa, povo adquirido para propriedade particular de um Deus grandioso, Senhor do universo, querido. Você sabe o que significa isso? Um Deus que não se pode medir a sua altura, a sua largura, sabe? Um Deus eterno. No entanto, Ele nos quer como sua propriedade particular. E querido, propriedade particular, o dono faz o que quer, porque Ele é dono. Nós temos permitido Deus fazer o que quer na nossa vida? Não responda, é só para pensar. E o quinto e último ponto, comece logo. O quinto e o penúltimo ponto, comece logo a falar de Jesus. Você teve um encontro, foi transformado, sabe? Pela renovação da nossa mente, ocupando a nossa mente com tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável. Essa mente renovada não é uma mente do passado, porque o inimigo usa muito o passado para nos acusar. Lembra da música de Armando Filho? Lembranças do passado vêm, né? Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Entende? Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque Ele levou sobre si todas as nossas infâmias, todo o nosso pecado. Ele levou sobre si. É esse Jesus que nos ama. Não espere pelo amanhã. Não perca as oportunidades. Se começou em um emprego novo, escola nova, casa nova, fale de Jesus o quanto antes. Paulo disse: há tempo e fora de tempo. Precisamos falar de Jesus. Mais do que falar, precisamos testemunhar. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então precisamos testemunhar. Como? Com a nossa vida, com o nosso procedimento, com o nosso testemunho diário de transformados pela graça. Transformados pela graça, restaurados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. E por último, faça discípulos. Se cada um de nós aqui fizermos um discípulo, no próximo culto teremos que comprar o dobro de cadeira.
precisamos fazer discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso não é palavra para pastor, sabe, querido? É para a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinando-os a guardar todas essas coisas até que eu venha. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Disse Jesus. Fazer discípulo é função minha e sua. Discipule alguém. Ensine a palavra. Ensine a palavra que o Senhor tem colocado no teu coração. Ensine através do seu testemunho também. Mas é importante. Ora, quando a gente compra um equipamento novo, eu tenho um irmãozinho, um presbítero PH, que ele leu tanto o manual que ele já sabe tudo ali daquele sistema de som. Nós temos o nosso manual aqui. Temos a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que eu vou falar para as pessoas daquilo que eu não conheço? Mas o manual está aqui. Como é que eu vou falar? Pode ser ela escrita, pode ser digital, não importa. Pode ser da memória. Precisamos falar. Paulo fez isso. Ele, sabe, até o Barnabé, que era primo de Paulo, né, pegou Paulo, assim que ele se converteu, que depois que ele voltou dos 3 anos de um seminário, lá no deserto, pegou Paulo e trouxe e levou ele aos apóstolos. E os apóstolos ficaram admirados com a autoridade de Paulo. Com a autoridade de Paulo. Sabe, queridos? Então precisamos fazer discípulos. Precisamos. Sabe por quê? Eu concluo dizendo: seja um instrumento grandemente usado por Deus. Eu concluo dizendo: Deus escolhe improváveis para realizar grandes obras, porque Ele vê o que ninguém mais consegue ver. Deus usa o fraco e o torna forte para que as pessoas vejam a graça dele. Muitos podem te olhar como um improvável, mas Deus te enxerga como um escolhido. Deus te enxerga como um escolhido. O Senhor usa o improvável para realizar o impossível. Improvável para o mundo, mas escolhido para um propósito. A mensagem central para nós hoje é que a verdadeira grandeza do reino de Deus não se baseia em status, inteligência ou poder, mas sim em uma disposição humilde e aceitação de que a sabedoria divina transcende a humana. Deus frequentemente escolhe agir de maneiras que desafiam a lógica humana, e isso deve fortalecer a nossa fé e a soberania de Deus em nossa vida. Ao escolher quem não tem nenhum valor aos olhos do mundo, Deus providencia para que toda a glória seja dada tão somente a Ele e não aos homens, uma vez que a salvação pertence somente a Ele. Ninguém além dele é digno de ser louvado.